Olha só, chegou mais cedo hoje. O que aconteceu essa semana? Me conta. Eu tive uma semana muito pesada no trabalho. Uma apresentação grande que eu vinha me preparando há semanas e ela não foi bem. Não foi um desastre, mas ficou muito aquém do que eu esperava de mim mesma. E eu não consigo parar de pensar nisso. O que significa não foi bem pra você? As pessoas gostaram. Eu recebi elogios. O meu gestor disse que foi sólido, mas eu sei onde é que eu errei. Eu, eu sei os momentos que eu poderia ter sido mais precisa, mais impactante, mais eu. E esses momentos ficaram na minha cabeça desde então. É como se os elogios não chegassem no mesmo lugar que a autocrítica chega. Os elogios chegaram na superfície e a autocrítica chegou no osso, eu entendo. Mas o que eu quero entender é o seguinte: por que uma apresentação que todos avaliaram como boa tá te trazendo pra cá com tanta antecedência? Porque eu sei que eu poderia ter sido melhor. E quando eu não entrego o meu melhor, eu fico com uma sensação de que eu falhei comigo Ou mesma. de que você fez algo que não pode ser desfeito? Porque eu não tô ouvindo uma autocrítica produtiva. Eu tô ouvindo uma punição. Você não tá analisando o que pode melhorar. Você tá se julgando. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas e eu preciso que você enxergue qual das duas tá acontecendo aqui. Eu acho que é punição mesmo. Porque, mesmo sabendo racionalmente que eu fui bem recebida, eu continuo me sentindo mal. Então deixa eu te fazer uma pergunta que pode te incomodar. O que é que teria acontecido se a apresentação ela tivesse sido impecável? Se fosse exatamente do jeito que você planejou, sem nenhuma falha e com o impacto que você queria. Eu teria ficado aliviada. Orgulhosa, Por talvez. quanto tempo? Não sei, alguns dias. Nossa. E depois? Depois, eu já teria outra coisa pra entregar. Outro projeto, outra meta. Então me diz uma coisa, Bianca. Por quanto tempo você se permite de verdade comemorar uma vitória antes de já estar preocupada com a próxima? Honestamente, quase nada. Quando termina uma coisa, eu já tô pensando no que vem depois. Entendi. Então, na prática, o sucesso ele não te alimenta. Ele só te reseta para o próximo ciclo de exigência. Então, você não trabalha para conquistar, você trabalha para não falhar. E existe uma diferença entre as duas motivações. Ao que me parece, você está operando pela segunda faz muito tempo. Tudo é sobre não falhar. Porque quem conquista para trabalhar celebra o caminho. Quem trabalha para não falhar nunca descansa. Porque a próxima falha sempre está ali, ó, logo na esquina, esperando. Mas não é isso que te faz crescer? Nunca tá satisfeita? Insatisfação crônica não é o motor do crescimento. Insatisfação crônica é o motor do esgotamento. E você está confundindo as duas coisas porque a nossa cultura celebra quem nunca para. Quem sempre quer mais, quem não se contenta. E essa narrativa é muito convincente, né? Principalmente para a produtividade. Mas comumente ela é devastadora para a pessoa. A missão saudável te empurra para frente com energia. O que você está descrevendo te empurra para frente com medo. E medo e ambição produzem resultados parecidos por fora. Mas por dentro, Bianca, são experiências completamente opostas. Entendi. E como é que eu sei qual dos dois que tá me movendo? Pela qualidade do descanso. Quem é movido por ambição consegue parar sem culpa. Porque a parada faz parte do processo. Quem é movido por medo não consegue parar. Porque parar parece perigoso. Você consegue tirar o fim de semana inteiro sem checar e-mail, sem pensar em projeto, sem se sentir improdutiva e meio inútil mesmo. Não. Quando fico sem fazer nada, eu fico ansiosa. Parece que eu tô perdendo tempo, que alguém vai passar na frente, ou que eu vou deixar de ser relevante. Você acabou de descrever o perfil de alguém que usa o trabalho como um anestésico. E o trabalho não é só realização para você, é regulação emocional. Quando você está trabalhando, você está ocupado demais para sentir o que você não quer sentir. Quando para, o silêncio aparece. No silêncio,
Ora, tudo aquilo que você ainda não processou. A solidão que mencionamos na sessão passada, o medo de não ser o suficiente, a ansiedade dos relacionamentos. Enquanto a sua agenda tá cheia, você não precisa encarar nada disso. O trabalho para você é a versão adulta e socialmente aceitável de fugir. Isso é uma acusação muito pesada. Sei. Na verdade, tá mais pra observação clínica. Eu não tô dizendo que você é preguiçosa ou que não é dedicada. Eu tô te dizendo que a dedicação que você tem pode estar sendo alimentada em parte por algo que não tem nada a ver com a paixão pelo que você faz. Bianca, você gosta do seu trabalho? Gosto. Eu Genuinamente. acredito. Mas gostar de algo e usar algo como escudo são coisas que podem coexistir. Você pode amar o trabalho e ao mesmo tempo usar o trabalho para não ter que se sentar com você mesmo. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. E isso é exatamente o que torna difícil de enxergar. Que parece que se o trabalho é genuíno, então não pode ser também uma fuga. As melhores fugas são aquelas que parecem autênticas. Ninguém foge para algo que odeia. Foge para algo que tem valor real, mas que também serve de distância. O álcool às vezes é fuga, mas a pessoa pode genuinamente gostar de vinho. O exercício às vezes é fuga, mas a pessoa pode genuinamente amar treinar. O trabalho é exatamente isso. Pode ser vocação e pode ser esconderijo ao mesmo tempo. Enquanto você não separar as duas coisas, você vai continuar se exigindo de um jeito que não tem nada a ver com o crescimento profissional. Tem a ver com você não sentir. Você entende? Sim. André, tem uma coisa que eu não falei ainda. Quando a apresentação não foi como eu esperava, a minha primeira reação não foi pensar em como melhorar da próxima vez. Foi pensar no que os outros iam pensar de mim. Que imagem eu estava deixando se eu tinha decepcionado alguém. Te falar uma coisa, Bianca. Isso é mais revelador do que qualquer outra coisa. Porque significa que o seu parâmetro de qualidade não é interno, é externo. Você não erra pra você erra pra plateia. Como assim? Quem tem um padrão interno de qualidade fica insatisfeito consigo mesmo quando não performa como gostaria, independente do que os outros acham. Só que você descreveu algo que é o oposto. Os outros acharam ótimo, mas você ficou insatisfeito. Em teoria isso parece um padrão elevado, mas na prática o que está acontecendo é diferente. Você não ficou insatisfeita com o resultado. Você ficou insatisfeita com a imagem que você imaginou e que você projetou. Não foi sobre eu sei que eu podia mais, foi eu não pareço tão boa quanto eu preciso parecer. Isso não é exigência interna ou insatisfação interna. Isso é dependência de validação como uma fantasia de autonomia, meio que camuflando tudo isso. Essa distinção dói tanto. Não é sobre você, né? É meio diferente, sabe? Porque essa distinção, ela derruba uma narrativa que você construiu sobre você mesmo. A narrativa de que você é exigente, de que você tem os padrões, de que não precisa de aprovação porque se avalia pelos seus próprios critérios. Só que os seus próprios critérios, quando você analisa isso profundamente, todos foram construídos através de um olhar externo, do olhar do outro. O que é uma boa entrega? O que os outros consideram impecáveis. Impecável, né? O que é um fracasso? O que pode diminuir a imagem que projeta de você. Você não se avalia, você antecipa o jeito que você vai ser avaliada pelos outros. E depois você chama isso de autoexigência. Eu sempre achei que a minha autocrítica era um sinal de inteligência emocional. A autocrítica saudável é sinal de inteligência emocional. Só que o que você está fazendo é descrevendo uma autocrítica como um mecanismo de controle social internalizado. Ou seja, você aprendeu em algum momento que errar tinha consequências relacionais. Que errar diminuía seu valor aos olhos de alguém que era importante. Desde então você passou a se criticar antes de alguém de fora fazer isso. Bianca, você virou seu próprio tribunal. Mas o tribunal não julga pelo seu bem. Julga para te manter no lugar onde sente que é seguro. O lugar de quem não decepciona ninguém. Meu pai era assim, muito exigente. Não de um jeito cruel, sabe? Mas de um jeito que qualquer nota abaixo do esperado precisava de explicação. Qualquer resultado mediano era seguido de você pode mais além que isso. O que você fez com isso, Bianca? Eu sempre tentei mais. Eu sempre quis mostrar pra ele que eu podia, que eu era capaz.
Interessante. Você passou a infância inteira tentando convencer seu pai de que você era suficiente. E nunca chegou lá. Não porque ele era cruel, mas porque a meta se movia. E quando você atingia o nível sempre subia. E virava um novo padrão. E a criança que vive nesse ciclo aprende uma coisa horrível. Que o suficiente não existe. Que existe sempre um novo patamar, sempre mais uma prova, sempre mais uma entrega para fazer antes de merecer os rãs. Você cresceu, seu pai saiu de cena. Mas você internalizou a voz dele tão completamente que não precisou mais dele para continuar o ciclo. Você virou seu próprio pai, né, gente? E ainda tá décadas depois tentando passar no critério dele. Só que agora o critério ele mora dentro de você, Bianca. E é exatamente por isso que você nunca consegue escapar dele. Nossa, eu nunca tinha conectado isso ao trabalho. Eu sempre achei que era só uma questão de relacionamentos. O padrão não escolhe área. Ele é transversal, sabe? A mesma lógica que te faz ser o suporte emocional dos outros nos relacionamentos te faz ser a entregadora impecável no trabalho. Em ambos os casos, o núcleo é o mesmo. Eu preciso performar para merecer lugar. No amor, você performa, principalmente cuidado. Em ambos os casos, o núcleo é o mesmo. Eu preciso performar para merecer lugar. No amor, você performa cuidado. No trabalho, no trabalho você performa competência. Nos dois casos, o que está em jogo não é o resultado, é a permanência. Você entrega excelência, não porque você ama excelência, você entrega excelência porque você tem medo de que sem ela você deixe de ser necessário. E a gente já sabe o que acontece quando você deixa de ser necessário, não sabe? Eu desapareço. Você desaparece. Na sua lógica interna, sim. Se você não entrega, você é descartada. Se você é descartada, você não existe. Então você nunca para de entregar, porque parar é, em algum nível, morrer. Isso não é ambição. Isso é terror com roupagem de produtividade. Isso faz com que eu sinta que construí tudo na minha vida em cima de medo. Não tudo, mas mais do que você gostaria de admitir. E eu digo isso não para te diminuir. Digo porque você precisa saber exatamente o que está sustentando a estrutura para poder decidir o que você quer manter e o que você precisa reconstruir. Porque existe uma versão de você que pode ser ambiciosa sem ser aterrorizada, que pode ser excelente sem se punir quando você não atinge o teto, que pode descansar sem sentir que está perdendo lugar. Mas essa versão não aparece enquanto você continua achando que o medo que te move funciona como uma força. Tem uma coisa que eu percebi na semana fazendo o que você pediu. Observar os momentos em que eu coloco o outro antes de mim. Eu percebi que eu não faço isso só com pessoas próximas. Eu faço isso com a opinião de pessoas que nem estão na sala. Explica melhor. Bom, às vezes eu tô tomando uma decisão completamente sozinha. Tipo, o que pedir no restaurante, o que postar, se eu vou ou não em algum evento. E eu me pego pensando, o que essas pessoas vão achar? Pessoas que muitas vezes nem vão saber dessa decisão. É como se eu tivesse uma plateia imaginária julgando a minha vida em tempo real. Interessante. Você acabou de escrever um termo da psicologia chamado de audiência imaginária, em que na maioria das pessoas é um fenômeno da adolescência. O adolescente acredita que todo mundo está olhando para ele, que cada gesto dele é avaliado, que existe uma câmera permanente registrando os próprios erros que ele comete. Na maioria das pessoas isso vai se dissolvendo com a maturidade. Só que em você não se dissolveu. Na verdade, isso cresceu de uma forma mais sofisticada. Você não imagina mais que todo mundo está olhando. Você imagina versões específicas de pessoas com opiniões específicas, emitindo julgamentos específicos sobre escolhas específicas suas. E você faz isso de uma forma tão natural que parece só ser cuidadoso. Mas não é cuidado, Bianca. É a vida sobre uma espécie de escrutínio permanente, incluindo o seu próprio. Nossa, e por que isso não foi embora com o tempo? Porque isso não foi tratado bem. Isso foi reforçado. Cada vez que você ajustou um comportamento para agradar a plateia imaginária e foi bem recebida, esse fenômeno ele foi se fortalecendo. Cada vez que você tomou uma decisão sua e alguém desaprovou, o fenômeno se fortaleceu de novo. Você foi condicionado ao longo de anos
Acreditar que o olhar externo é mais confiável do que o seu próprio julgamento. Que você sozinha, sem validação de uma audiência, tem como saber se está no caminho certo. Então você cria uma audiência que mora dentro de você e nunca vai embora. Conveniente, não é? Você nunca precisa esperar o julgamento externo de você, já faz por conta própria o tempo inteiro. Isso é exaustivo. Porque na prática, Bianca, você não vive só a vida. Você narra ela. Você está um tempo inteiro, um passo atrás de si mesmo. Assistindo, comentando, avaliando. Você raramente habita o momento. Você administra ele. E o momento de administrar a vida, em vez de vivê-la, é que a experiência nunca chega inteira. Ela chega sempre filtrada pela camada de avaliação que fica entre você e o que está acontecendo. Bianca, alegria filtrada não é alegria. É uma observação de que as condições para a alegria estão presentes. Você tá dizendo então que eu não consigo simplesmente sentir? Eu estou dizendo que você tem dificuldade de sentir sem ao mesmo tempo avaliar o que você está sentindo. Você sente e imediatamente você pergunta: isso é adequado? Eu estou sentindo a medida certa? Não parecer exagerado? Posso mostrar isso ou vai diminuir a imagem que as pessoas têm de mim? E nesse espaço entre o sentimento e a autoavaliação, algo se perde. A emoção pura antes de ser censurada. Você nunca dá ao sentimento a chance de existir por existir. De existir sem antes passar por um filtro de julgamento. E como é que eu paro de fazer isso, André? Você para de uma vez. Toda vez que você perceber que está narrando em vez de vivendo, você se pergunta: quem está me assistindo agora? E vai perceber que a resposta, na maioria das vezes, é ninguém. Que a plateia imaginária está lá por hábito, não por necessidade. Então você toma a decisão de agir sem permissão. Você não pede permissão para ela. Então por que vai ser fácil? Vai gerar ansiedade, vai parecer errado, vai ter um desconforto físico real. Mas cada vez que você age sem consultar a plateia, você enfraquece um pouco mais esse fenômeno interno. É repetição, é lento, mas funciona. Eu fico imaginando como é que seria não carregar esse peso de estar sempre sendo julgada. Mais leve do que você consegue imaginar agora. Porque a pessoa que para de viver para uma audiência, ela ganha de volta algo que é muito difícil de explicar para quem nunca experimentou. A sensação de que a própria vida pertence a ela de novo. Que as escolhas são dela, que os erros são dela. E não catástrofes públicas. Que os bons momentos são completos, não performance de felicidade. Se você nunca sentiu isso de verdade, de forma sustentada, vai parecer estranho no começo. Vazio até. Porque o barulho da plateia interna cria uma companhia constante. Quando ele diminui, o silêncio pode assustar. Mas é no silêncio que você finalmente encontra a Bianca que existe quando não está sendo observada. E essa Bianca, ela postaria. É muito mais interessante do que a versão que você cuidadosamente apresenta para o mundo. Eu quero conhecer essa pessoa, mas eu tenho medo que ela seja decepcionante. E esse é um medo honesto. E eu vou te dizer uma coisa, que talvez você não queira ouvir. Pode ser que algumas coisas em você, quando você para de editar, sejam diferentes do que você imaginou. Podem existir desejos que não combinam com a imagem que você construiu, opiniões que contradizem o que sempre apresentou, aspectos que não são tão admiráveis quanto a versão pública. Mas também vão existir coisas que são surpreendentemente belas. Uma autenticidade que nenhuma performance consegue replicar, uma espontaneidade que só aparece quando a vigilância cai. Uma generosidade que deixa de ser estratégica e passa a ser real. O que você vai encontrar não vai ser perfeito, mas vai ser seu. E pela primeira vez na vida, vai ser possível ser amada por quem você é. E não pela apresentação que você preparou, entende? Entendi. Eu acho que eu nunca me permiti ser mediana em nada. Porque ser a mediana sempre pareceu ser invisível. E invisível sempre pareceu descartável, eu sei. Mas eu quero que você considere uma possibilidade que nunca considerou. E se a sua mediocridade em algumas áreas fosse exatamente o que tornasse você possível de amar?
E se os seus dias ruins, as suas apresentações imperfeitas, as suas inseguranças expostas fossem justamente o que criasse conexão real com as pessoas ao seu redor? Porque, Bianca, ninguém se conecta com perfeição, as pessoas se conectam com reconhecimento. E reconhecimento só acontece quando você mostra que você é uma pessoa humana. Perfeição isola, imperfeição aproxima. Você passou a vida inteira tentando ser impecável para garantir um lugar. E esse esforço todo pode ter sido exatamente o que te manteve à distância do tipo de pertencimento que você mais quer. Isso inverte tudo o que eu sempre acreditei. E vai levar tempo pro corpo acreditar no que a cabeça já tá começando a entender. Você tá fazendo trabalho. Você tá aqui. Você tá olhando para as coisas difíceis sem fugir pro trabalho. Sem transformar a sessão em mais uma performance de alguém que tá bem e tá crescendo. Você tá aqui de verdade hoje. Isso é diferente de tudo que você entregou na sua apresentação essa semana. Não tem plateia. É só seu. Nossa. Eu vou sair daqui hoje com muito mais coisa pra digerir do que eu entrei. Bom, significa que tocamos em algo real. E pra essa semana eu quero que você faça um exercício diferente do último. Não de observação, mas de ação. Escolhe uma situação pequena, sem grandes consequências, e tome uma decisão sem consultar a plateia imaginária. Não o que as pessoas vão achar, não o que vai parecer melhor, o que você quer. E anote como se sentiu depois. Não se foi certo ou errado, não se as pessoas aprovaram, como você se sentiu. Porque você precisa começar a calibrar o seu sistema de avaliação de dentro para fora. E esse exercício é o seu primeiro passo. Parece simples, mas eu já sei que vai ser bem difícil. Tudo que é simples e essencial é difícil. Fácil seria continuar vivendo para a plateia. Você está escolhendo outra coisa. E essa escolha, Bianca, por menor que pareça, é onde tudo começa a mudar de verdade.